fazer o exercício 6 hoje, da nossa listinha de calorimetria. Então, o que pede no exercício 6? Vamos lá. Primeira coisa, é importante ler e interpretar o enunciado. Então, o enunciado diz o seguinte: qual o calor latente de vaporização de 100 gramas de um fluido que evapora completamente ao receber 12.000 calorias de calor? Bom, então a gente tem lá um fluido, né? Essa informação de que ele evapora completamente, então, nos leva a entender que ele era líquido saturado, pronto para evaporar. Ele recebeu calor e se transformou em vapor saturado. E aí ele quer saber qual é o calor latente de vaporização. Então a gente precisa lembrar das equações que nós temos lá na calorimetria. Nós temos a equação fundamental, que é o que macete, e nós temos a equação de mudança de fase, tá certo? Então, o que nós temos na equação fundamental? Nós temos a quantidade de calor fornecida ou recebida, nós temos a massa, nós temos esse C minúsculo, que é o calor específico, e nós temos aqui um ΔT. Esse triângulo aqui, ele remete à letra grega delta, que significa uma variação, né? Uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Neste exercício, não se fala nada em variação de temperatura, não se fala nada em, né, calor específico, então não vai ser essa equação que nós vamos utilizar. Nós temos que buscar outra equação. Neste exercício não é essa. Qual é a outra equação que nós temos? Que a quantidade de calor fornecida ou recebida é igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase. Opa, espera aí, aqui no enunciado ele disse calor latente de vaporização. O processo de vaporização é mudança de fase. Então, agora eu já sei que é essa aqui a equação que eu vou buscar, certo? Então, já sabemos, é o primeiro passo, interpretar o enunciado e saber qual equação utilizar. Agora que a gente já sabe a equação que nós vamos utilizar, vamos buscar aqui qual será, quais são os dados que a gente precisa para ter essa equação, né? O que ele está pedindo? Então, ó, calor, quantidade de calor, que é dada em caloria ou joule, é fornecida. Ó, ele disse que o fluido recebe 12.000 calorias de calor. Então, essa é uma informação que nós sabemos. Então, o Q é igual a 12.000 calorias. É muito importante nós sempre colocarmos a unidade de medida, né? O número é o nome e a unidade de medida é o sobrenome. O que mais que nós sabemos? Olha, 100 gramas. Então, gramas, né, remete à massa. Então, o M, que é a massa, é igual a 100 gramas. E o que ele está pedindo? O calor latente de vaporização, que é o L aqui maiúsculo. Então, L a gente não sabe qual é o valor. Nesse exemplo, ele não pediu uma unidade específica de medida. Então, assim que a gente utilizar a equação, né, a gente já pode usar a unidade dada pelas demais grandezas. Então, calor fornecido igual massa vezes o calor latente de mudança de fase. Quando eu isolo o calor de mudança de fase, né, Q vai ser, o L vai ser igual ao Q dividido pela massa. Substituindo os valores que nós temos no exercício, então, o calor latente de vaporização nesse exercício é igual a 12.000 calorias dividido por 100 gramas. 100 gramas. Fazendo essa continha, né, vai cortar 2 zeros aqui embaixo, corta 2 zeros aqui em cima. A nossa resposta, então, é que o nosso calor latente de mudança de fase é igual a 120. Tá certo? Só 120? Não, tem que dizer 120 o quê? 120 calorias por grama. Essa é a resposta para este exercício, ok? Até o próximo vídeo.